Bem-vindo a Middlemarch, de George Eliot, um romance que resistiu ao tempo e é considerado uma das maiores obras da literatura inglesa. Lido e editado por Costick. Ambientado em uma pequena cidade inglesa no início do século XIX, Middlemarch acompanha as vidas, ambições e conflitos internos de um conjunto ricamente desenvolvido de personagens. No centro da história está Dorothea Brooke, uma jovem em busca de propósito e realização intelectual, e Tertius Ligati, um médico idealista determinado a transformar a medicina. Suas jornadas pessoais, assim como as de outros habitantes de Middlemarch, se entrelaçam em uma rede de amores, política, ambição e das silenciosas, porém poderosas, pressões sociais. Quando foi publicado pela primeira vez entre 1871 e 1872, Middlemarch foi ao mesmo tempo admirado e debatido, mas com o passar do tempo conquistou reconhecimento como uma obra-prima literária. O que torna este romance único é a profunda sensibilidade psicológica de Eliot, seu olhar compassivo, mas firme, sobre as falhas humanas e sua habilidade de mostrar como pequenas escolhas podem afetar uma comunidade inteira. Esta não é apenas a história de uma cidade, é uma reflexão sobre os conflitos universais entre sonhos e dever, esperança e compromisso. Seja essa sua primeira vez ou uma releitura, Middlemarch sempre revela algo novo. Então acomode-se e vamos começar. Capítulo 1 Senhorita Brooke. Capítulo I. Desde que eu não posso fazer nada de bom porque uma mulher alcance constantemente em algo que está perto dele. A tragédia da empregada, Belmont Fletcher. A senhorita Brooke tinha aquele tipo de beleza que parece ser realçada por roupas pobres. Sua mão e pulso eram tão finamente formados que ela podia usar mandas não menos despojadas de estilo do que aquelas em que a Santíssima Virgem aparecia aos pintores italianos, e seu perfil, bem como sua estatura e porte, pareciam ganhar mais dignidade com suas roupas simples, que ao lado da moda provinciana lhe davam a impressividade de uma bela citação da Bíblia ou de um de nossos poetas mais velhos em um parágrafo do jornal de hoje. Ela era geralmente mencionada como sendo notavelmente inteligente, mas com a adição de que sua irmã Celia tinha mais bom senso. No entanto, Celia mal usava enfeites, e foi apenas para observadores atentos que seu vestido diferia do de sua irmã e tinha um tom de coqueteria em seus arranjos, pois o curativo simples das tá, pro que era devido a condições mistas, na maioria das quais sua irmã compartilhava. O orgulho de serem damas tinha algo a ver com isso, as conexões de Brooke, embora não exatamente aristocráticas, eram inquestionavelmente boas. Se você perguntasse para trás por uma ou duas gerações, não encontraria nenhum antepassado que medisse ou amarrasse parcelas nada mais baixo do que um almirante ou um clérigo, e havia até um ancestral discernível como um cavalheiro puritano que serviu sob Cromwell, mas depois se conformou e conseguiu sair de todos os problemas políticos como proprietário de uma propriedade familiar respeitável. Jovens de tal nascimento, morando em uma casa de campo tranquila e frequentando uma igreja de aldeia pouco maior do que uma sala de estar, naturalmente consideravam a frivolidade como a ambição da filha de um vendedor ambulante. Depois, havia a economia bem educada, que naqueles dias fazia do vestuário o primeiro item a ser deduzido, quando qualquer margem era necessária para despesas mais distintas de posição. Tais razões teriam sido suficientes para explicar a vestimenta simples, além do sentimento religioso, mas no caso das Brooke, a religião sozinha teria determinado isso, e Celia concordou levemente com todos os sentimentos de sua irmã, apenas infundindo-os com aquele bom senso que é capaz de aceitar doutrinas importantes sem qualquer agitação excêntrica. Dorothea sabia de cor muitas passagens dos penséis de Pascal e de Jeremy Taylor, e para ela os destinos da humanidade, vistos à luz do cristianismo, fizeram com que as solicitudes da moda feminina parecessem uma ocupação para Bedlam. Ela não conseguia conciliar as ansiedades de uma vida espiritual envolvendo consequências eternas, com um grande interesse em gin e saliências artificiais de cortinas. Sua mente era teórica e ansiava por sua natureza alguma concepção elevada do mundo que pudesse incluir francamente a paróquia de Tipton e sua própria regra de conduta lá. Ela estava apaixonada por intensidade e grandeza e precipitada em abraçar o que lhe parecia ter esses aspectos. Provavelmente buscaria o martírio, faria retratações e, afinal, incorreria no martírio em um bairro onde ela não o havia procurado. Certamente, esses elementos no caráter de uma garota casada tendiam a interferir em sua sorte e impedi-la de ser decidida de acordo com o costume, pela boa aparência, vaidade e afeição meramente canina. Com tudo isso, ela, a mais velha das irmãs, ainda não tinha 20 anos, e ambas haviam sido educadas, desde que tinham cerca de 12 anos e haviam perdido os pais, em planos ao mesmo tempo estreitos e promíscuos, primeiro em uma família inglesa e depois em uma família suíça em Lausanne, seu tio solteiro e tutor tentando assim remediar as desvantagens de sua condição de órfão.
Fazia apenas um ano que eles vieram morar em Tipton Grange com seu tio, um homem de quase 60 anos, de temperamento aquiescente, opiniões diversas e voto incerto. Ele havia viajado em sua juventude e foi considerado nesta parte do condado por ter contraído um hábito mental muito desconexo. As conclusões do SR. Brock eram tão difíceis de prever quanto o tempo. Era seguro dizer que ele agiria com intenções benevolentes e que gastaria o mínimo de dinheiro possível para realizá-las, pois as mentes mais glutinosamente indefinidas encerram alguns grãos duros de hábito, e um homem foi visto negligente com todos os seus próprios interesses, exceto a retenção de sua caixa de rapé, a respeito da qual ele estava atento, desconfiado e ganancioso de embreagem. No SR. Proc, a tensão hereditária da energia puritana estava claramente suspensa, mas em sua sobrinha Doroteia brilhava tanto por falhas quanto por virtudes, transformando-se às vezes em impaciência com a conversa de seu tio ou sua maneira de deixar as coisas acontecerem em sua propriedade, e fazendo-a ansiar ainda mais pelo tempo em que ela seria maior de idade e teria algum comando de dinheiro para esquemas generosos. Ela era considerada uma herdeira, pois não apenas as irmãs tinham 700 por ano cada uma de seus pais, mas se Doroteia se casasse e tivesse um filho, esse filho herdaria a propriedade do SR. Brock, presumivelmente no valor de cerca de 3.000 por ano, um aluguel que parecia riqueza para as famílias provinciais, ainda discutindo a conduta tardia do SR. E na questão católica, inocente de futuros campos de ouro, e daquela linda plutocracia que tão nobremente exaltou as necessidades da vida gentil. E como Doroteia não deveria se casar? Uma garota tão bonita e com tais perspectivas? Nada poderia impedi-lo, exceto seu amor pelos extremos e sua insistência em regular a vida de acordo com noções que poderiam fazer com que um homem cauteloso hesitasse antes de lhe fazer uma oferta, ou mesmo poderia levá-la a recusar todas as ofertas. Uma jovem de algum nascimento e fortuna, que se ajoelhou de repente no chão de tijolos ao lado de um trabalhador doente e orou fervorosamente como se pensasse estar vivendo no tempo dos apóstolos, que tinha estranhos caprichos de jejuar como um papista e de sentar-se à noite para ler velhos livros teológicos. Essa esposa pode acordá-lo em uma bela manhã com um novo esquema para a aplicação de sua renda que interferiria na economia política e na manutenção de cavalos de sela. Um homem naturalmente pensaria duas vezes antes de se arriscar em tal companheirismo. Esperava-se que as mulheres tivessem opiniões fracas, mas a grande salvaguarda da sociedade e da vida doméstica era que as opiniões não eram postas em prática. Pessoas faziam o que seus vizinhos faziam, de modo que, se algum lunático estivesse à solta, alguém pudesse conhecê-lo e evitá-lo. A opinião rural sobre as novas moças, mesmo entre os cottagers, era geralmente a favor de Celia por ser tão amável e de aparência inocente, enquanto os grandes olhos de Miss Brook pareciam, como sua religião, muito incomuns e impressionantes. Pobre Dorothea. Comparada com ela, a inocente Celia era sábia e sábia do mundo. Muito mais sutil é uma mente humana do que os tecidos externos que fazem uma espécie de brasão ou relógio para ela. No entanto, aqueles que se aproximaram de Doroteia, embora preconceituosos contra ela por esse boato alarmante, descobriram que ela tinha um charme inexplicavelmente reconciliável com ele. A maioria dos homens a achava encantadora quando estava a cavalo. Ela amava o ar fresco e os vários aspectos do país, e quando seus olhos e bochechas brilhavam com um prazer misto, ela parecia muito pouco com uma devota. Cavalgar era uma indulgência que ela se permitia apesar dos escrúpulos de consciência. Ela sentia que gostava de uma maneira pagã e sensual e sempre ansiava por renunciar a ela. Ela era aberta, ardente e nem um pouco autoadmiradora. Na verdade, era bonito ver como sua imaginação adornava sua irmã Celia com atrações totalmente superiores às suas, e se algum cavalheiro parecia vir ao Grange por algum outro motivo que não o de ver o S.R. Proque, ela concluía que ele devia estar apaixonado por Celia. Sir James Chetton, por exemplo, a quem ela considerava constantemente do ponto de vista de Celia, debatendo interiormente se seria bom para Celia aceitá-lo. Que ele fosse considerado um pretendente para si mesma teria parecido para ela uma irrelevância ridícula. Doroteia, com toda a sua ânsia de conhecer as verdades da vida, manteve ideias muito infantis sobre o casamento. Ela tinha certeza de que teria aceitado o judicioso Oquer se tivesse nascido a tempo de salvá-lo daquele erro miserável que ele cometeu no matrimônio, o de Milton quando sua cegueira surgiu, ou qualquer um dos outros grandes homens cujos hábitos estranhos teriam sido uma piedade gloriosa a suportar, mas um baronete amável e bonito, que dizia exatamente as suas observações, mesmo quando ela expressava incerteza como ele poderia afetá-la como amante. O casamento realmente delicioso deve ser aquele em que seu marido era uma espécie de pai e podia lhe ensinar até hebraico, se você desejasse. Essas peculiaridades do caráter de Dorothea fizeram com que o Sr.
Pro que fosse ainda mais culpado nas famílias vizinhas por não conseguir alguma senhora de meia-idade como guia e companheira de suas sobrinhas. Mas ele próprio temia tanto o tipo de mulher superior que provavelmente estaria disponível para tal posição, que se deixou dissuadir pelas objeções de Dorotea e, neste caso, foi corajoso o suficiente para desafiar o mundo, isto é, Asa, Cadalader, a esposa do reitor, e o pequeno grupo de nobres com quem ele visitou no canto nordeste de Lonshire. Assim, a senhorita Brooke presidia a casa de seu tio e não gostava de sua nova autoridade, com a homenagem que lhe pertencia. Sir James Chetton ia jantar hoje no Grange com outro cavalheiro que as meninas nunca tinham visto e sobre quem Dorothea sentia alguma expectativa venerável. Este foi o reverendo Edward Casalbon, conhecido no condado como um homem de profundo aprendizado, entendido por muitos anos como engajado em um grande trabalho sobre história religiosa, também como um homem rico o suficiente para dar brilho à sua piedade, e tendo opiniões próprias que deveriam ser mais claramente verificadas na publicação de seu livro. Seu próprio nome carregava uma impressividade dificilmente medida sem uma cronologia precisa da erudição. No início do dia, Dorothea havia retornado da escola infantil que havia estabelecido na aldeia e estava ocupando seu lugar habitual na bonita sala de estar que dividia os quartos das irmãs, empenhada em terminar um plano para alguns edifícios, um tipo de trabalho que ela gostava. Quando Celia, que a observava com um desejo hesitante de propor algo, disse: Doroteia, querida, se você não se importa, se você não está muito ocupada, suponha que olhemos para as joias da mamãe hoje e as dividíamos. Faz exatamente 6 meses desde que o tio os deu a você, e você ainda não olhou para eles. O rosto de Celia tinha a sombra de uma expressão amuada, a presença total do beicinho sendo retida por uma admiração habitual por Doroteia e princípios, dois fatos associados que podem mostrar uma eletricidade misteriosa se você os tocar imprudentemente. Para seu alívio, os olhos de Doroteia estavam cheios de risos quando ela olhou para cima. Que almanaque maravilhoso você é, Celia! São 6 meses do calendário ou 6 meses lunares. É o último dia de setembro agora, e era 1º de abril quando o tio os deu a você. Você sabe, ele disse que os havia esquecido até então. Acredito que você nunca pensou neles desde que os trancou no armário aqui. Bem, querida, nunca devemos usá-los, você sabe. Dorothea falou em um tom cordial completo, meio acariciando, meio explicativo. Ela estava com o lápis na mão e estava fazendo pequenos planos laterais e uma margem. Celia corou e parecia muito séria. Eu acho, querida, que estamos querendo, em relação à memória de mamãe, colocá-los de lado e não dar atenção a eles. E, acrescentou ela, depois de hesitar um pouco, com um soluço crescente de mortificação, colares são bastante comuns agora, e Madame Poincon, que era mais rígida em algumas coisas do que você, costumava usar ornamentos. E os cristãos em geral certamente há mulheres no céu agora que usavam joias. Celia estava consciente de alguma força mental quando realmente se dedicou à discussão. Você gostaria de usá-los? Exclamou Dorothea, um ar de descoberta atônita animando toda a sua pessoa com uma ação dramática que ela havia captado daquela mesma Madame Poincon que usava os ornamentos. Claro, então, vamos tirá-los. Por que você não me contou antes? Mas as chaves, as chaves. Ela pressionou as mãos contra os lados da cabeça e pareceu se desesperar com sua memória. Eles estão aqui, disse Celia, com quem essa explicação havia sido meditada e pré-arranjada há muito tempo. Por favor, abra a gaveta grande do armário e saia da caixa de joias. O caixão logo foi aberto diante deles, e as várias joias se espalharam, formando um parterre brilhante sobre a mesa. Não era uma grande coleção, mas alguns dos ornamentos eram realmente de notável beleza. O melhor, que era óbvio a princípio, era um colar de ametistas roxas engastadas em requintados trabalhos de ouro e uma cruz de pérolas com 5 brilhantes. Doroteia imediatamente pegou o colar e prendeu-o no pescoço da irmã, onde cabia quase tão bem quanto uma pulseira, mas o círculo combinava com o estilo inquieta Maria da cabeça e do pescoço de Celia, e ela podia ver que sim, no vidro do cais oposto. Pronto, Celia. Você pode usá-lo com sua musselina indiana. Mas esta cruz você deve usar com seus vestidos escuros. Celia estava tentando não sorrir de prazer. Oh, Dodô, você deve guardar a cruz você mesmo. Não, não, querida, não, disse Dorothea, erguendo a mão com depreciação descuidada. Sim, de fato você deve, combinaria com você em seu vestido preto, agora disse Celia insistentemente. Você pode usar isso. Não para o mundo, não para o mundo. Uma cruz é a última coisa que eu usaria como bugiganga. Dorothea estremeceu ligeiramente. Então você vai pensar que é perverso da minha parte usá-lo, disse Celia, inquieta. Não, querida, não, disse Dorothea, acariciando a bochecha da irmã. As almas também têm compreensão, o que combina com uma não combina com outra.
Mas você pode querer mantê-lo pelo bem da mamãe. Não, eu tenho outras coisas da mamãe sua caixa de madeira de sândalo de que gosto tanto muitas coisas. Na verdade, eles são todos seus, querida. Não precisamos mais discuti-los. Lá tire sua propriedade. Celia se sentiu um pouco magoada. Havia uma forte suposição de superioridade nessa tolerância puritana, dificilmente menos difícil para a carne loira de uma irmã sem entusiasmo do que uma perseguição puritana. Mas como posso usar ornamentos se você, que é a irmã mais velha, nunca os usará? Não, Celia, isso é pedir demais que eu use bugigandas para mantê-la no semblante. Se eu colocasse um colar como esse, sentiria como se estivesse dando piruetas. O mundo giraria comigo, e eu não saberia andar. Celia desabotoou o colar e o tirou. Seria um pouco apertado para o seu pescoço, algo para deitar e pendurar seria mais adequado para você, disse ela com alguma satisfação. A completa inadequação do colar de todos os pontos de vista para Dorothea deixou Celia mais feliz em aceitá-lo. Ela estava abrindo algumas caixas de anéis que revelavam uma bela esmeralda com diamantes, e nesse momento o sol passando além de uma nuvem enviou um brilho brilhante sobre a mesa. Como essas joias são muito bonitas, disse Dorothea, sob uma nova corrente de sentimentos, tão repentina quanto o brilho. É estranho como as cores parecem penetrar profundamente, como um perfume. Suponho que essa seja a razão pela qual as gemas são usadas como emblemas espirituais no Apocalipse de São João. Eles se parecem com fragmentos do céu. Eu acho que a esmeralda é mais bonita do que qualquer uma delas. E é uma pulseira para combinar, disse Celia. Não percebemos isso no início. Eles são adoráveis, disse Dorothea, deslizando o anel e a pulseira em seu dedo e pulso finamente torneados e segurando-os em direção à janela no nível dos olhos. O tempo todo, seu pensamento tentava justificar seu deleite com as cores, fundindo-as em sua alegria religiosa mística. Você gostaria disso, Dorothea, disse Celia, um tanto vacilante, começando a pensar com admiração que sua irmã mostrava alguma fraqueza e também que as esmeraldas se adequariam ainda melhor à sua própria pele do que as ametistas roxas. Você deve manter esse anel e pulseira se nada mais. Mas veja, essas ágatas são muito bonitas e silenciosas. Sim, vou ficar com isso este anel e pulseira, disse Dorothea. Então, deixando a mão cair sobre a mesa, ela disse em outro tom, no entanto, que homens miseráveis encontram essas coisas, trabalham nelas e as vendem. Ela fez uma pausa novamente e Celia pensou que sua irmã iria renunciar aos ornamentos, como deveria fazer. Sim, querida, vou ficar com isso, disse Dorothea, decididamente. Mas leve todo o resto embora e o caixão. Ela pegou o lápis sem tirar as joias e ainda olhando para elas. Ela pensou em tê-los muitas vezes por perto, para alimentar seus olhos nessas pequenas fontes de cor pura. Você deve usá-los em companhia? Disse Celia, que a observava com verdadeira curiosidade sobre o que ela faria. Dorothea olhou rapidamente para a irmã. Em todo o seu adorno imaginativo daqueles a quem ela amava, de vez em quando disparava um discernimento aguçado, que não deixava de ter uma qualidade escaldante. Se a senhorita Brooke alguma vez alcançou a mansidão perfeita, não seria por falta de fogo interior. Talvez, disse ela, um tanto arrogante. Não posso dizer a que nível posso afundar. Celia colou e ficou infeliz. Viu que havia ofendido a irmã e não ousou dizer nada de bonito sobre o presente dos enfeites que colocou de volta na caixa e levou. Dorothea também estava infeliz, enquanto continuava com seu desenho de planos, questionando a pureza de seu próprio sentimento e fala na cena que terminara com aquela pequena explosão. A consciência de Celia lhe dizia que ela não estava errada. Era bastante natural e justificável que ela tivesse feito essa pergunta, e ela repetiu para si mesma que Dorothea era inconsistente, ou ela deveria ter tomado sua parte total das joias ou, depois do que dissera, deveria ter renunciado a elas completamente. Tenho certeza, pelo menos, confio, pensou Celia, que o uso de um colar não interferirá em minhas orações. E não vejo que deva ficar preso às opiniões de Dorothea agora que estamos entrando na sociedade, embora, é claro, ela mesma deva estar vinculada a elas. Mas Dorothea nem sempre é consistente. Assim, Celia, curvando-se silenciosamente sobre sua tapeçaria, até ouvir sua irmã chamando-a. Aqui, Kitty, venha e olhe para o meu plano. Vou pensar que sou um grande arquiteto, se não tiver escadas e lareiras incompatíveis. Enquanto Celia se inclinava sobre o papel, Dorothea colocou a bochecha no braço da irmã acariciando. Celia entendeu a ação. Dorothea viu que estava errada e Celia a perdoou. Desde que eles podiam se lembrar, havia uma mistura de crítica e admiração na atitude da mente de Celia em relação à irmã mais velha. O mais novo sempre usou um jugo, mas existe alguma criatura em jugo sem suas opiniões particulares. Capítulo 2.
Diga-me, você não vê aquele cavaleiro que vem em nossa direção em um cavalo malhado com um capacete dourado na cabeça? O que vejo e vejo, respondeu Sancho, não é mais do que um homem de asno moreno como o meu, que traz na cabeça uma coisa que brilha. Bem, esse é o capacete de Mambrino, disse 500. Quixote. Cervantes. Não vês aquele cavaleiro que vem em nossa direção em um corcel cinza malhado e usa um capacete dourado? O que vejo, respondeu Sancho, não é mais do que um homem de bunda grisalha como o meu, que carrega algo brilhante na cabeça. Assim, respondeu Quento. Quixote, e esse objeto resplandecente é o capacete de Mambrino. Cirunfridave, disse o SR. Proque, durante a sopa, com seu jito fácil e sorridente, retomando a observação de Sir Jamicheton de que ele estava estudando a química agrícola de Dave. Bem, agora, Cirunfridave, jantei com ele anos atrás no Carturiz, e Wordsworth também estava lá, o poeta Wordsworth, você sabe. Agora havia algo singular. Eu estava em Cambridge quando Wordsworth estava lá e nunca o conheci e jantei com ele 20 anos depois no Carturiz. Há uma estranheza nas coisas agora. Mas Davi estava lá, ele também era poeta. Ou, como posso dizer, Wordsworth era o poeta 1 e Davi era o poeta 2. Isso era verdade em todos os sentidos, você sabe. Dorothea se sentiu um pouco mais desconfortável do que o normal. No início do jantar, a festa sendo pequena e a sala parada, esses ciscos da massa da mente de um magistrado caíram muito visivelmente. Ela se perguntou como um homem como o casal bom apoiaria tamanha trivialidade. Suas maneiras, ela pensou, eram muito dignas. O conjunto de seus cabelos grisalhos e suas órbitas profundas o faziam parecer o retrato de Locke. Ele tinha a forma esguia e a tez pálida que se tornou um estudante, o mais diferente possível do inglês fluorescente do tipo de bigode vermelho representado por Sir James Chetton. Estou lendo a Química Agrícola, disse este excelente baronete, porque vou tomar uma das fazendas em minhas próprias mãos e ver se algo não pode ser feito para estabelecer um bom padrão de agricultura entre meus inquilinos. Você aprova isso, senhorita Brooke? Um grande erro, Chetton, interpôs o SR. Brooke entrar em eletrificar sua terra e esse tipo de coisa e fazer de sua casa de vacas uma sala de estar. Não vai funcionar. Eu mesmo me dediquei muito à ciência ao mesmo tempo, mas vi que não funcionaria. Isso leva a tudo. Você não pode deixar nada em paz. Não certifique-se de que seus inquilinos não vendam sua palha e esse tipo de coisa e dar-lhes telhas de drenagem, você sabe. Mas sua agricultura sofisticada não serve o tipo de apito mais caro que você pode comprar. Você pode muito bem manter uma matilha de cães. Certamente, disse Dorothea, é melhor gastar dinheiro para descobrir como os homens podem aproveitar ao máximo a terra que os sustenta a todos, do que manter cães e cavalos apenas para galopar sobre ela. Não é pecado tornar-se pobre na realização de experimentos para o bem de todos. Ela falou com mais energia do que se espera de uma dama tão jovem, mas Sir James apelou para ela. Ele estava acostumado a fazê-lo, e ela muitas vezes pensou que poderia incentivá-lo a muitas boas ações quando ele era seu cunhado. O SR. Casalbon voltou os olhos muito acentuadamente para Dorothea enquanto ela falava e pareceu observá-la recentemente. As moças não entendem de economia política, você sabe, disse Brooke, sorrindo para Casalbon. Lembro-me de quando estávamos todos lendo Adam Smith. Há um livro, agora. Absorvi todas as novas ideias de uma só vez perfectibilidade humana, agora. Mas alguns dizem que a história se move em círculos, e isso pode ser muito bem argumentado, eu mesmo argumentei. O fato é que a razão humana pode levá-lo um pouco longe demais além da cerca viva, na verdade. Isso me carregou de um bom jeito ao mesmo tempo, mas vi que não funcionaria. Eu puxei para cima, eu parei a tempo. Mas não muito difícil. Sempre fui a favor de um pouco de teoria. Devemos ter pensamento, caso contrário, seremos desembarcados de volta na Idade das Trevas. Mas por falar em livros, a Guerra Peninsular de Soltei. Estou lendo isso de manhã. Você conhece Soltei? Não, disse o SR. Casalbon, não acompanhando a razão impetuosa do SR. Proque e pensando apenas no livro. Tenho pouco tempo para essa literatura agora. Tenho usado minha visão em personagens antigos ultimamente. O fato é que quero um leitor para minhas noites, mas sou meticuloso nas vozes e não suporto ouvir um leitor imperfeito. É um infortúnio, em alguns sentidos. Eu me alimento demais das fontes internas. Eu vivo muito com os mortos. Minha mente é algo como o fantasma de um antigo, vagando pelo mundo e tentando mentalmente construí-lo como costumava ser, apesar da ruína e das mudanças confusas. Mas acho necessário ter o máximo cuidado com minha visão. Esta foi a primeira vez que Casalbon falou longamente. Ele se entregou com precisão,
como se tivesse sido chamado a fazer uma declaração pública, e a limpeza equilibrada de seu discurso, ocasionalmente correspondida por um movimento de sua cabeça, era mais notável por seu contraste com o desleixo desconexo do bom SR. Ok. Dorothea disse a si mesma que o SR. Casalbon era o homem mais interessante que ela já vira, sem exceção nem mesmo de Monsieur Lirette, o clérigo valdense que dera conferências sobre a história dos valdenses para reconstruir o mundo passado, sem dúvida com vistas aos mais altos propósitos da verdade que trabalho para estar de alguma forma presente, para ajudar, embora apenas como um porta-lâmpada. Esse pensamento elevado a elevou acima de seu aborrecimento por ser pitada com sua ignorância de economia política, aquela ciência nunca explicada que foi lançada como um extintor sobre todas as suas luzes. Mas você gosta de cavalgar? Tá. Proque, Sir James aproveitou a oportunidade para dizer. Eu deveria ter pensado que você entraria um pouco nos prazeres da caça. Eu gostaria que você me deixasse enviar um cavalo castanho para você experimentar. Foi treinado para uma dama. Eu vi você no sábado galopando sobre a colina em um nare não digno de você. Meu noivo trará Coridon para você todos os dias se você apenas mencionar a hora. Obrigado, você é muito bom. Quero desistir de cavalgar. Não vou cavalgar mais, disse Dorothea, impelida a essa resolução brusca por um pequeno aborrecimento de que Sir James estaria solicitando sua atenção quando ela queria dar tudo ao SR. Casalbon. Não, isso é muito difícil, disse Sir James em um tom de reprovação que mostrava forte interesse. Sua irmã é dada à automortificação, não é? Ele continuou, virando-se para Celia, que estava sentada à sua direita. Acho que sim, disse Celia, com medo de dizer algo que não agradasse à irmã e corando o mais lindamente possível acima do colar. Ela gosta de desistir. Se isso fosse verdade, Celia, minha desistência seria autoindulgência, não automortificação. Mas pode haver boas razões para optar por não fazer o que é muito agradável, disse Dorothea. O SR. Brooke estava falando ao mesmo tempo, mas era evidente que o SR. Casalbon estava observando Dorothea e ela estava ciente disso. Exatamente, disse Sir James. Você desiste por algum motivo elevado e generoso. Não, de fato, não exatamente. Eu não disse isso de mim mesma, respondeu Dorothea, corando. Ao contrário de Celia, ela raramente corava, e apenas de grande prazer ou raiva. Nesse momento, ela se sentiu zangada com o perverso Sir James, porque ele não prestou atenção a Celia e a deixou ouvir o SR. Calabon. Se aquele homem erudito apenas falasse em vez de se permitir ser falado pelo SR. Proque, que estava apenas informando de que a reforma significava algo ou não, que ele próprio era um protestante até a medula, mas que o catolicismo era um fato, e quanto a recusar um acre de seu terreno para uma capela romanista, todos os homens precisavam do freio da religião, que, propriamente falando, era o pavor de uma outra vida. Fiz um grande estudo de teologia certa vez, disse o SR. Proque, como se quisesse explicar a percepção que acabara de manifestar. Eu sei algo de todas as escolas. Eu conheci Wilberforce em seus melhores dias. Você conhece Wilberforce? Casalbon disse, não. Bem, Wilberforce talvez não fosse um pensador suficiente, mas se eu fosse para o parlamento, como me pediram para fazer, deveria sentar-me na bancada independente, como Wilberforce fez, e trabalhar na filantropia. O SR. Casalbon curvou-se e observou que era um campo amplo. Sim, disse o SR. Proque com um sorriso fácil, mas tenho documentos. Comecei há muito tempo a coletar documentos. Eles querem arranjar, mas quando uma pergunta me atinge, escrevi para alguém e obtive uma resposta. Tenho documentos nas costas. Mas agora, como você organiza seus documentos? Em parte em escaninhos, disse o SR. Casalbon, com um ar de esforço um tanto assustado. Ah, escaninhos não servem. Eu tentei escaninhos, mas tudo se mistura em escaninhos. Nunca sei se um papel está em AUZ. Eu gostaria que você me deixasse resolver seus papéis para você, tio, disse Dorothea. Eu escreveria todos eles e depois faria uma lista de assuntos sob cada letra. O SR. Casalbon sorriu gravemente em aprovação e disse ao SR. Proque, você tem uma excelente secretária à mão, você percebe. Não, não, disse o SR. Proque, balançando a cabeça, não posso deixar que as moças se intrometam em meus documentos. As moças são muito volúveis. Dorothea sentiu-se magoada. O SR. Casalbon pensaria que seu tio tinha algum motivo especial para dar essa opinião, enquanto a observação estava em sua mente tão levemente quanto a asa quebrada de um inseto entre todos os outros fragmentos ali, e uma corrente casual o fez pousar sobre ela. Quando as duas meninas estavam sozinhas na sala de estar, Celia disse. Como o SR. Casalbon é muito feio. Celia.
Ele é um dos homens de aparência mais distinta que já vi. Ele é notavelmente parecido com o retrato de Locke. Ele tem as mesmas órbitas oculares profundas. Locke tinha aquelas duas toupeiras brancas com pelos. Ou, ouso dizer, quando pessoas de um certo tipo olhavam para ele, disse Dorothea, afastando-se um pouco. O SR. Casalbon é tão pálido. Tanto melhor. Suponho que você admire um homem com a tez de um colchão de laite. Dodô, exclamou Celia, olhando para ela surpresa. Eu nunca ouvi você fazer tal comparação antes. Porque eu deveria fazer isso antes que a ocasião chegasse. É uma boa comparação, a combinação é perfeita. A senhorita Brooke estava claramente se esquecendo de si mesma e Celia pensava assim. Eu me pergunto se você mostra temperamento, Dorothea. É tão doloroso para você, Celia, que você olhe para os seres humanos como se fossem apenas animais com um banheiro e nunca verá a grande alma no rosto de um homem. O SR. Casalbon tem uma grande alma. Celia não estava sem um toque de malícia ingênua. Sim, acredito que sim, disse Dorothea com toda a voz da decisão. Tudo o que vejo nele corresponde ao seu panfleto sobre cosmologia bíblica. Ele fala muito pouco, disse Celia. Não há ninguém com quem ele possa conversar. Celia pensou em particular. Dorothea despreza Sir James Chetton. Acredito que ela não o aceitaria. Celia sentiu que isso era uma pena. Ela nunca havia sido enganada quanto ao objeto de interesse do baronete. Às vezes, de fato, ela refletia que Dodô talvez não fizesse feliz um marido que não tivesse sua maneira de ver as coisas, e sufocado nas profundezas de seu coração estava o sentimento de que sua irmã era religiosa demais para o conforto da família. Noções e escrúpulos eram como agulhas derramadas, fazendo com que alguém tivesse medo de pisar, sentar ou mesmo comer. Quando a senhorita Brooke estava à mesa de chá, Sir James veio sentar-se ao lado dela, não tendo sentido seu modo de responder a ele ofensivo. Porque ele deveria? Ele achava provável que a senhorita Brooke gostasse dele, e as maneiras devem ser muito marcadas antes de deixarem de ser interpretadas por preconceitos confiantes ou desconfiados. Ela era completamente encantadora para ele, mas é claro que ele teorizou um pouco sobre seu apego. Ele era feito de excelente massa humana e tinha o raro mérito de saber que seus talentos, mesmo que soltos, não incendiariam o menor riacho do condado. Portanto, ele gostava da perspectiva de uma esposa a quem pudesse dizer: o que devemos fazer? Sobre isso ou aquilo, que poderia ajudar o marido com motivos e também teria a qualificação de propriedade para fazê-lo. Quanto à excessiva religiosidade alegada contra Asta, Brooke, ele tinha uma noção muito indefinida do que consistia e pensava que morreria com o casamento. Em suma, ele se sentia apaixonado no lugar certo e estava pronto para suportar uma grande predominância que, afinal, um homem sempre poderia largar quando quisesse. Sir James não tinha ideia de que gostaria de acabar com a predominância dessa bela garota em cuja esperteza ele se deleitava. Por que não? A mente de um homem, o que a dela sempre tem a vantagem de ser masculina, como a menor bétula é de um tipo mais alto do que a palmeira mais alta e até mesmo sua ignorância é de uma qualidade mais sólida. Sir James pode não ter originado essa estimativa, mas uma gentil providência fornece à personalidade mais flácida um pouco de goma ou amido na forma de tradição. Deixe-me esperar que você rescinda essa resolução sobre o cavalo, tá? Brooke, disse o admirador perseverante. Garanto a você, andar de bicicleta é o mais saudável dos exercícios. Estou ciente disso, disse Dorothea, friamente. Acho que faria bem a Celia se ela aceitasse. Mas você é uma cavaleira tão perfeita. Com licença, tive muito pouca prática e deveria ser facilmente jogado. Então isso é motivo para mais prática. Toda dama deve ser uma cavaleira perfeita para que possa acompanhar seu marido. Você vê como diferimos amplamente, Sir James. Decidi que não deveria ser uma cavaleira perfeita e, portanto, nunca corresponderia ao seu padrão de dama. Dorothea olhou diretamente para ela e falou com frieza brusquidão, muito com o ar de um menino bonito, em contraste divertido com a amabilidade solícita de seu admirador. Gostaria de saber suas razões para esta resolução cruel. Não é possível que você pense que a equitação está errada. É bem possível que eu ache errado para mim. Ou por quê? Disse Sir James em um tom terno de protesto. O SR. Casalbon veio até a mesa, xícara de chá na mão, e estava ouvindo. Não devemos investigar com muita curiosidade os motivos, ele interpôs, em seu jeito medido. A senhorita Brooke sabe que eles tendem a se tornar fracos na expressão. O aroma é misturado com um ar mais grosseiro. Devemos manter o grão em germinação longe da luz. Dorothea curou de prazer e olhou com gratidão para o orador.
Aqui estava um homem que podia entender a vida interior superior e com quem poderia haver alguma comunhão espiritual. Não, quem poderia iluminar o princípio com o mais amplo conhecimento. Um homem cujo aprendizado quase equivalia a uma prova de tudo o que ele acreditava. As inferências de Dorothea podem parecer grandes, mas, na verdade, a vida nunca poderia ter continuado em qualquer período, mas por essa permissão liberal de conclusões que facilitou o casamento sob as dificuldades da civilização. Alguém já beliscou em sua pequenez pelulosa teia de aranha do conhecimento pré-matrimonial? Certamente, disse o bom Sir James. A senhorita Brooke não deve ser instada a dizer razões pelas quais ela prefere ficar em silêncio. Tenho certeza de que suas razões a honrariam. Ele não tinha nem um pouco ciúmes do interesse com que Dorothea olhava para o SR. Casal bom, nunca lhe ocorreu que uma garota a quem ele estava meditando uma oferta de casamento pudesse cuidar de um rato de biblioteca seco por volta dos 50, exceto, de fato, de uma maneira religiosa, como para um clérigo de alguma distinção. No entanto, desde que Asta Brooke se envolveu em uma conversa com o SR. Casalbon sobre o clero valdense, Sir James dirigiu-se a Celia e conversou com ela sobre sua irmã, falou de uma casa na cidade e perguntou se a senhorita Brooke não gostava de Londres. Longe da irmã, Celia falava com bastante facilidade e Sir James disse a si mesmo que a segunda senhorita Brooke era certamente muito agradável e bonita, embora não, como algumas pessoas fingiam, mais inteligente e sensata do que a irmã mais velha. Ele sentiu que havia escolhido aquele que era em todos os aspectos o superior, e um homem naturalmente gosta de esperar ter o melhor. Ele seria o próprio Malworm dos solteiros que fingiam não esperar por isso. Capítulo 3. Diga, deusa, o que se seguiu quando Rafael, o afaro arcanjo. Essa história foi ouvida atenta e cheia de admiração e profunda musa para ouvir coisas tão altas e estranhas. Paraíso Perdido, PV. Se realmente tivesse ocorrido ao SR. Casabon pensar nas tá. Brooke como uma esposa adequada para ele, as razões que poderiam induzi-la a aceitá-lo já estavam plantadas em sua mente e, na noite do dia seguinte, as razões haviam brotado e florescido. Pois eles tiveram uma longa conversa pela manhã, enquanto Celia, que não gostava da companhia das toupeiras e da palidez do SR. Casalbon fugiu para o vicariato para brincar com as crianças descalçadas, mas alegres, do cura. A essa altura, Dorothea havia olhado profundamente para o reservatório não calibrado da mente do SR. Casalbon, vendo refletidas ali em uma vaga extensão labiríntica todas as qualidades que ela mesma trouxe, havia aberto muito de sua própria experiência para ele e entendido dele o escopo de sua grande obra, também de extensão atraentemente labiríntica. Pois ele tinha sido tão instrutivo quanto o afado arcanjo de Milton, e com algo da maneira arcangélica ele disse a ela como ele havia se comprometido a mostrar o que de fato havia sido tentado antes, mas não com aquela meticulosidade, justiça de comparação e eficácia de arranjo que o SR. Casalbon visava que todos os sistemas míticos ou fragmentos míticos erráticos do mundo eram corrupções de uma tradição originalmente revelada. Tendo uma vez dominado a verdadeira posição e tomado uma base firme lá, o vasto campo de construções míticas tornou-se inteligível, ou melhor, luminoso com a luz refletida das correspondências. Mas ajuntar essa grande colheita da verdade não era um trabalho leve ou rápido. Suas anotações já formavam uma gama formidável de volumes, mas a tarefa principal seria condensar esses volumosos resultados ainda acumulados e trazê-los, como a safra anterior de livros hipocráticos, para caber em uma pequena prateleira. Ao explicar isso a Dorothea, o SR. Casalbon expressou-se quase como teria feito com um colega, pois não tinha dois estilos de falar ao comando. É verdade que, quando usava uma frase grega ou latina, sempre dava o inglês com cuidado escrupuloso, mas provavelmente teria feito isso de qualquer maneira. Um clérigo provincial erudito está acostumado a pensar em seus conhecidos como senhores, knights e outros homens nobres e dignos, que come latim, mas litile. Doroteia ficou totalmente cativada pela ampla aceitação dessa concepção. Aqui estava algo além das águas rasas da literatura escolar feminina. Aqui estava um Bossuet vivo, cujo trabalho reconciliaria o conhecimento completo com a piedade dedicada. Aqui estava um Agostinho moderno que uniu as glórias do doutor e do santo. A santidade não parecia menos claramente marcada do que o aprendizado, pois quando Dorothea foi impelida a abrir sua mente sobre certos temas dos quais ela não podia falar a ninguém que ela tivesse visto antes em Tipton, especialmente sobre a importância secundária das formas eclesiásticas e artigos de crença em comparação com aquela religião espiritual, aquela submersão de si mesmo em comunhão com a perfeição divina que parecia ser expressa nos melhores livros cristãos de idades muito distantes, ela encontrou no SR.
Casalbon, um ouvinte que a entendeu imediatamente que poderia assegurar-lhe sua própria concordância com essa visão quando devidamente temperada com sábia conformidade, e poderia mencionar exemplos históricos antes desconhecidos para ela. Ele pensa comigo, disse Dorotea para si mesma, ou melhor, ele pensa em um mundo inteiro do qual meu pensamento é apenas um pobre espelho de 2 centavos. E seus sentimentos também, toda a sua experiência que lago comparado com minha pequena piscina. A senhorita Brooke argumentou com palavras e disposições não menos hesitantes do que outras jovens de sua idade. Os sinais são pequenas coisas mensuráveis, mas as interpretações são ilimitadas, e em meninas de natureza doce e ardente, cada sinal é capaz de evocar admiração, esperança, crença, vasto como um céu e colorido por um dedal difuso de matéria na forma de conhecimento. Eles nem sempre são enganados de forma muito grosseira, pois o próprio Simbar pode ter caído por sorte em uma descrição verdadeira, e o raciocínio errado às vezes leva os pobres mortais a conclusões corretas, começando muito longe do ponto verdadeiro e prosseguindo por lobes e zigue-zagues. De vez em quando chegamos exatamente onde deveríamos estar. Como a senhorita Brooke foi apressada em sua confiança, não está claro se o Sr. Casalbon não era digno dela. Ele ficou um pouco mais do que pretendia, com uma leve pressão de convite do Sr. Brooke, que não ofereceu nenhuma isca, exceto seus próprios documentos sobre quebra de máquinas e queima de Higgs. O Sr. Casalbon foi chamado à biblioteca para examiná-los amontoados, enquanto seu anfitrião pegava primeiro e depois o outro para ler em voz alta de uma forma saltitante e incerta, passando de uma passagem inacabada para outra com um sim, agora, mas aqui, e finalmente empurrando-os para o lado para abrir o diário de suas viagens continentais juvenis. Olha que aqui está tudo sobre a Grécia. Eumnus, as ruínas de Eumnus. Você é um grande grego, agora. Não sei se você estudou muito a topografia. Passei muito tempo decifrando essas coisas ele com agora. Aqui, agora. Partimos na manhã seguinte para o Parnaso de Pico Duplo. Todo esse volume é sobre a Grécia, você sabe, terminou o Sr. Brooke, esfregando o polegar transversalmente ao longo das bordas das folhas enquanto segurava o livro para frente. O Sr. Casalbon fez uma audiência digna, embora um tanto triste, curvou-se no lugar certo e evitou olhar para qualquer coisa documental na medida do possível, sem mostrar desrespeito ou impaciência, ciente de que essa desordem estava associada às instituições do país, e que o homem que o levou nessa severa corrida mental não era apenas um anfitrião amável, mas um proprietário de terras e custos rotolorum. Sua resistência foi auxiliada também pela reflexão de que o Sr. Brooke era tio de Dorothea. Certamente ele parecia cada vez mais empenhado em fazê-la falar com ele, em atraí-la para fora, como Celia comentou consigo mesma, e ao olhar para ela, seu rosto muitas vezes se iluminava por um sorriso como o sol pálido do inverno. Antes de partir na manhã seguinte, enquanto dava um agradável passeio com Astá, Brooke ao longo do terraço de cascalho, ele mencionou a ela que sentia a desvantagem da solidão, a necessidade daquela companhia alegre com a qual a presença da juventude pode aliviar ou variar as sérias labutas da maturidade. E ele fez essa declaração com tanta precisão cuidadosa como se fosse um enviado diplomático cujas palavras seriam acompanhadas de resultados. Na verdade, o Sr. Casalbon não estava acostumado a esperar que tivesse que repetir ou revisar suas comunicações de tipo prático ou pessoal. As inclinações que ele havia declarado deliberadamente no dia 2 de outubro, ele pensaria que bastaria se referir à menção dessa data, a julgar pelo padrão de sua própria memória, que era um volume onde um vídeo supra poderia servir em vez de repetições, e não mata-borrão comum usado há muito tempo que só fala de escrita esquecida. Mas, neste caso, a confiança do Sr. Casalbon provavelmente não seria falsificada, pois Dorothea ouviu e reteve o que ele disse com o ávido interesse de uma natureza jovem e fresca, para a qual toda variedade de experiência é uma época. Eram 3 horas do belo e arejado dia de outono quando o Sr. Casalbon partiu para sua reitoria em Lowick, a apenas 5 milhas de Tipton, e Dorothea, que usava gorro e chale, correu ao longo dos arbustos e atravessou o parque para poder vagar pela floresta limítrofe sem outra companhia visível senão a de Moon, o grande cão São Bernardo, que sempre cuidava das moças em suas caminhadas. Havia surgido diante dela a visão da garota de um futuro possível para si mesma, para o qual ela esperava com esperança trêmula, e ela queria vagar naquele futuro visionário sem interrupção. Ela caminhava rapidamente no ar fresco, a cor subia em suas bochechas e seu gorro de palha que nossos contemporâneos poderiam olhar com curiosidade conjectural como em uma forma obsoleta de cesta caiu um pouco para trás.
Ela talvez dificilmente se caracterizasse o suficiente se fosse omitido que ela usava seus cabelos castanhos trançados e enrolados para trás, de modo a expor o contorno de sua cabeça de maneira ousada em uma época em que o sentimento público exigia que a escassez da natureza fosse dissimulada por altas barricadas de cachos e laços crespos, nunca superado por nenhuma grande raça, exceto a fijiã. Esse era um traço do ascetismo das Ta. Mas não havia nada de expressão de asceta em seus olhos cheios e brilhantes, enquanto ela olhava para ela, não vendo conscientemente, mas absorvendo na intensidade de seu humor a glória solene da tarde com suas longas faixas de luz entre as fileiras distantes de limas, cujas sombras se tocavam. Todas as pessoas, jovens ou velhas isto e, todas as pessoas naqueles tempos pré-reforma, teriam pensado que ela era um objeto interessante se tivessem referido o brilho em seus olhos e bochechas às imagens comuns recém-despertadas do amor jovem. As ilusões de Choi sobre Estrefon foram suficientemente consagradas na poesia como a beleza patética de toda a confiança espontânea deveria ser. A senhorita Pipina adorando a jovem Pumpkin e sonhando com vistas intermináveis de companheirismo incansável era um pequeno drama que nunca cansava nossos pais e mães e havia sido colocado em todos os trajes. Que apenas Pumpkin tenha uma figura que sustente as desvantagens do rabo de andorinha de cintura curta, e todos sentiram que não era apenas natural, mas necessário para a perfeição da feminilidade, que uma doce garota fosse imediatamente convencida de sua virtude, sua habilidade excepcional e, acima de tudo, sua perfeita sinceridade. Mas talvez nenhuma pessoa que vivesse na época certamente, em uma na vizinhança de Tipton tivesse uma compreensão simpática pelos sonhos de uma garota cujas noções sobre o casamento tomavam sua cor inteiramente de um entusiasmo exaltado sobre os fins da vida, um entusiasmo que era aceso principalmente por seu próprio fogo, e não incluía nem as sutilezas do enxoval, o padrão do prato, nem mesmo as sombras e doces alegrias da matrona florescente. Agora havia entrado na mente de Dorothea que o Sr. Casaubon poderia querer torná-la sua esposa, e a ideia de que ele faria isso a tocou com uma espécie de gratidão reverencial. E bom da parte dele não, seria quase como se um mensageiro alado tivesse de repente parado ao lado de seu caminho e estendido a mão para ela. Por muito tempo ela foi oprimida pela indefinição que pairava em sua mente como uma espessa névoa de verão, sobre todo o seu desejo de tornar sua vida muito eficaz. O que ela poderia fazer? O que ela deveria fazer? Ela, pouco mais do que uma mulher em ascensão, mas ainda com uma consciência ativa e uma grande necessidade mental para não ser satisfeita por uma instrução feminina comparável às mordiscadas e julgamentos de um rato discursivo. Com algum dom de estupidez e presunção, ela poderia ter pensado que uma jovem cristã de fortuna deveria encontrar seu ideal de vida nas instituições de caridade da aldeia, o patrocínio do clero mais humilde, a leitura de personagens femininas das escrituras, desdobrando a experiência privada de Sara sob a antiga dispensação e Dorcas sob a nova, e o cuidado de sua alma sobre seus bordados em seu próprio bolso ir com um pano de fundo de casamento em perspectiva com um homem que, se menos rigorosa do que ela, por estar envolvida em assuntos religiosamente inexplicáveis, pode receber orações e exortá-la sazonalmente. De tal contentamento, a pobre Dorothea foi excluída. A intensidade de sua disposição religiosa, a coerção que exercia sobre sua vida, era apenas um aspecto de uma natureza totalmente ardente, teórica e intelectualmente consequente, e com tal natureza lutando nas faixas de um ensino estreito, cercada por uma vida social que parecia nada além de um labirinto de cursos mesquinhos, um labirinto murado de pequenos caminhos que não levavam a lugar nenhum. O resultado certamente impressionaria os outros como ao mesmo tempo exagero e inconsistência. A coisa que lhe parecia melhor, ela queria justificar pelo conhecimento mais completo e não viver em uma pretensa lição de regras que nunca foram postas em prática. Nessa fome de alma ainda toda sua paixão juvenil foi derramada, a união que a atraiu foi aquela que a libertaria de sua sujeição feminina à sua própria ignorância e lhe daria a liberdade de submissão voluntária a um guia que a levaria pelo caminho mais grandioso. Eu deveria aprender tudo então, disse ela para si mesma, ainda caminhando rapidamente pela estrada de freio através da floresta. Seria meu dever estudar para poder ajudá-lo melhor em suas grandes obras. Não haveria nada trivial em nossas vidas. As coisas do dia a dia conosco significariam as melhores coisas. Seria como se casar com Pascal. Eu deveria aprender a ver a verdade pela mesma luz que os grandes homens a viram. Então eu saberia o que fazer. Quando ficasse mais velho, veria como era possível levar uma vida grandiosa aqui e agora na Inglaterra. Não me sinto seguro sobre fazer o bem de forma alguma agora. Tudo parece ir em missão para um povo cuja língua eu não conheço, a menos que fosse construir boas cabanas, não pode haver dúvida sobre isso. Ou espero conseguir que as pessoas fiquem bem alojadas em Lowick. Vou traçar muitos planos enquanto tiver tempo.
Doroteia conteve-se repentinamente com auto-repreensão pela maneira presunçosa com que contava com eventos incertos, mas foi poupada de qualquer esforço interior para mudar a direção de seus pensamentos pelo aparecimento de um cavaleiro galopando em uma curva da estrada. O cavalo castanho bem cuidado e dois belos setters não podiam deixar dúvidas de que o cavaleiro era Sir James Chetton. Ele discerniu Dorothea, saltou do cavalo imediatamente e, depois de entregá-lo ao noivo, avançou em direção a ela com algo branco no braço, para o qual os dois setters latiam de maneira excitada. Que prazer conhecê-la, senhorita Brooke, disse ele, levantando o chapéu e mostrando seus cabelos loiros elegantemente ondulados. Isso acelerou o prazer que eu esperava. A senhorita Brooke ficou irritada com a interrupção. Este amável baronete, realmente um marido adequado para Celia, exagerou a necessidade de se tornar agradável para a irmã mais velha. Mesmo um cunhado em potencial pode ser uma opressão se ele sempre estiver pressupondo um entendimento muito bom com você e concordando com você mesmo quando você o contradiz. O pensamento de que ele havia cometido o erro de pagar seus endereços a si mesma não podia tomar forma. Toda a sua atividade mental foi usada em persuasões de outro tipo. Mas ele estava positivamente intrusivo neste momento, e suas mãos com covinhas eram bastante desagradáveis. Seu temperamento excitado a fez ficar profundamente colorida enquanto ela retribuía sua saudação com alguma arrogância. Sir James interpretou a cor intensificada da maneira mais gratificante para si mesmo e pensou que nunca viu a citar. Eu trouxe um pequeno peticionário, disse ele, ou melhor, eu trouxe para ver se ele será aprovado antes que sua petição seja oferecida. Ele mostrou o objeto branco debaixo do braço, que era um cachorrinho maltês, um dos brinquedos mais ingênuos da natureza. É doloroso para mim ver essas criaturas que são criadas apenas como animais de estimação, disse Dorothea, cuja opinião estava se formando naquele exato momento como as opiniões sob o calor da irritação. Ou por quê? Disse Sir James, enquanto caminhavam para frente. Acredito que todo o carinho que lhes é dado não os deixa felizes. Eles são muito desamparados, suas vidas são muito frágeis. Uma doninha ou um rato que ganha a vida é mais interessante. Gosto de pensar que os animais ao nosso redor têm almas parecidas com as nossas e ou realizam seus próprios pequenos assuntos ou podem ser companheiros para nós, como Monca aqui. Essas criaturas são parasitas. Sou tão feliz por saber que você não gosta deles, disse o bom Sir James. Eu nunca deveria guardá-los para mim, mas as senhoras geralmente gostam desses cães malteses. Aqui, John, pega este cachorro, sim? Cachorrinho censurável, cujo nariz e olhos eram igualmente negros e expressivos, foi assim eliminado, já que a senhorita Brooke decidiu que era melhor não ter nascido. Mas ela sentiu que era necessário explicar. Você não deve julgar o sentimento de Celia pelo meu. Acho que ela gosta desses pequenos animais de estimação. Ela teve um pequeno terrier uma vez, do qual gostava muito. Isso me deixou infeliz, porque eu tinha medo de pisar nele. Eu sou bastante míope. Você tem sua própria opinião sobre tudo, está. Brooke, e é sempre uma boa opinião. Que resposta era possível para um elogio tão estúpido? Você sabe, eu invejo isso, disse Sir James, enquanto continuavam andando no ritmo bastante acelerado estabelecido por Dorothea. Eu não entendo muito bem o que você quer dizer. Seu poder de formar uma opinião. Eu posso formar uma opinião sobre as pessoas. Eu sei quando gosto de pessoas. Mas sobre outros assuntos, você sabe, muitas vezes tenho dificuldade em decidir. Houve-se coisas muito sensatas ditas em lados opostos. Ou que parecem sensatos. Talvez nem sempre discriminemos entre sentido e absurdo. Dorothea sentiu que ela era bastante rude. Exatamente, disse Sir James. Mas você parece ter o poder de discriminação. Pelo contrário, muitas vezes sou incapaz de decidir. Mas isso é por ignorância. A conclusão certa está lá mesmo assim, embora eu não possa vê-la. Acho que poucos veriam isso mais prontamente. Você sabe, Lovegood estava me dizendo ontem que você tinha a melhor noção do mundo de um plano para chalés muito maravilhoso para uma jovem, ele pensou. Você tinha um gênero real, para usar a expressão dele. Ele disse que você queria que o SR. Brooke construísse um novo conjunto de chalés, mas ele parecia pensar que era pouco provável que seu tio consentisse. Você sabe, essa é uma das coisas que desejo fazer, quero dizer, em minha própria propriedade. Eu ficaria muito feliz em realizar esse seu plano, se você me deixasse vê-lo. Claro, está afundando dinheiro, é por isso que as pessoas se opõem a isso. Os trabalhadores nunca podem pagar aluguel para fazê-lo responder. Mas, afinal, vale a pena fazer? Vale a pena fazer. Sim, de fato, disse Dorothea energicamente, esquecendo seus pequenos aborrecimentos anteriores.
Acho que merecemos ser expulsos de nossas belas casas com um flagelo de pequenas cordas todos nós que deixamos os inquilinos viverem em chiqueiros como os que vemos ao nosso redor. A vida em chalés poderia ser mais feliz do que a nossa se fossem casas reais adequadas para seres humanos de quem esperamos deveres e afeições. Você vai me mostrar seu plano. Sim, certamente. Atrevo-me a dizer que é muito defeituoso. Mas estive examinando todos os planos para chalés no livro de Loudon e escolhi o que parecem ser as melhores coisas. Ou que felicidade seria definir o padrão aqui. Acho que, em vez de Lázaro no portão, devemos colocar as cabanas do chiqueiro do lado de fora do portão do parque. Dorothea estava de bom humor agora. Sir James, como cunhado, construindo chalés modelo em sua propriedade, e então, talvez, outros sendo construídos em Lowick e cada vez mais em outros lugares em imitação seria como se o espírito de Oberlin tivesse passado por cima das paróquias para tornar a vida de pobreza bela. Sir James viu todos os planos e levou um para consultar Lovegood. Ele também tirou a sensação complacente de que estava fazendo um grande progresso na boa opinião da Star. O filhote maltês não foi oferecido a Celia, uma missão que Dorothea depois pensou com surpresa, mas ela se culpou por isso. Ela estava absorvendo Sir James. Afinal, foi um alívio não haver nenhum carrinho para pisar. Celia estava presente enquanto os planos estavam sendo examinados e observou a ilusão de Sir James. Ele acha que Dodo se preocupa com ele e ela só se preocupa com seus planos. No entanto, não tenho certeza de que ela o recusaria se pensasse que ele a deixaria administrar tudo e realizar todas as suas noções. E como Sir James ficaria muito desconfortável. Eu não posso suportar noções. Era luxo privado de Celia se entregar a essa antipatia. Ela não ousou confessar isso à irmã em qualquer declaração direta, pois isso seria se expor a uma demonstração de que ela estava de uma forma ou de outra em guerra com toda a bondade. Mas em oportunidades seguras, ela tinha um modo indireto de fazer sua sabedoria negativa falar sobre Dorothea e chamá-la de seu humor rapsódico, lembrando-a de que as pessoas estavam olhando, não ouvindo. Celia não era impulsiva. O que ela tinha a dizer podia esperar e vinha dela sempre com a mesma calma e calma uniformidade. Quando as pessoas falavam com energia e ênfase, ela observava seus rostos e feições apenas. Ela nunca conseguiu entender como pessoas bem-educadas consentiam em cantar e abrir a boca da maneira ridícula necessária para aquele exercício vocal. Não se passaram muitos dias antes que o Sr. Casalbon fizesse uma visita matinal, na qual foi convidado novamente para a semana seguinte para jantar e passar a noite. Assim, Dorothea teve mais 3 conversas com ele e estava convencida de que suas primeiras impressões haviam sido justas. Ele era tudo o que ela a princípio imaginava que ele fosse, quase tudo o que ele dissera parecia um espécime de uma mina, ou a inscrição na porta de um museu que poderia se abrir sobre os tesouros de eras passadas, e essa confiança em sua riqueza mental era ainda mais profunda e eficaz em sua inclinação, porque agora era óbvio que suas visitas eram feitas por causa dela. Este homem talentoso condescendeu em pensar em uma jovem e se dar ao trabalho de falar com ela, não com elogios absurdos, mas com um apelo à sua compreensão e, às vezes, com correção instrutiva. Que companheirismo delicioso! O Sr. Casalbon parecia até inconsciente de que existiam trivialidades e nunca transmitiu aquela conversa fiada de homens pesados que é tão aceitável quanto um bolo de noiva velho trazido com cheiro de armário. Ele falou sobre o que lhe interessava, ou então ficou em silêncio e se curvou com triste civilidade. Para Dorothea, isso era uma genuinidade adorável e uma abstinência religiosa daquela artificialidade que consome a alma nos esforços do fingimento, pois ela olhava com tanta reverência para a elevação religiosa do Sr. Casalbon acima de si mesma quanto para seu intelecto e aprendizado. Ele concordou com suas expressões de sentimento devoto, e geralmente com uma citação apropriada, ele se permitiu dizer que havia passado por alguns conflitos espirituais em sua juventude. Em suma, Dorothea viu que aqui ela poderia contar com compreensão, simpatia e orientação. Em apenas um de seus temas favoritos, ela ficou desapontada. O Sr. Casalbon aparentemente não se importava em construir chalés e desviou a conversa para as acomodações extremamente estreitas que se podiam ter nas habitações dos antigos egípcios, como se para verificar um padrão muito alto. Depois que ele se foi, Dorothea ficou com alguma agitação com essa indiferença dele, e sua mente estava muito exercitada com argumentos extraídos das diferentes condições do clima que modificam as necessidades humanas e da maldade admitida dos déspotas pagãos. Ela não deveria insistir com esses argumentos no Sr. Casalbon quando ele voltasse.
Mas uma reflexão mais aprofundada lhe disse que ela era presunçosa em exigir sua atenção para tal assunto. Ele não desaprovaria que ela se ocupasse com isso em momentos de lazer, como outras mulheres esperavam se ocupar com seus vestidos e bordados, não o proibiria quando Dorothea se sentiu um tanto envergonhada ao se detectar nessas especulações. Mas seu tio havia sido convidado a ir a Lowick para ficar alguns dias. Era razoável supor que o Sr. Casalbon se deleitava com a companhia do Sr. Brook por si só, com ou sem documentos. Enquanto isso, essa pequena decepção a fez se deliciar ainda mais com a prontidão de Sir James Chetillon em colocar em prática as melhorias desejadas. Ele vinha com muito mais frequência do que o Sr. Casalbon, e Dorothea deixou de achá-lo desagradável desde que ele se mostrava tão sério, pois ele já havia entrado com muita habilidade prática nas estimativas de Lovegood e era encantadoramente dócil. Ela propôs construir algumas casas de campo e transferir 2 famílias de suas antigas cabanas, que poderiam ser demolidas, para que novas pudessem ser construídas nos locais antigos. Sir James disse exatamente, e ela suportou a palavra notavelmente bem. Certamente esses homens que tinham tão poucas ideias espontâneas poderiam ser membros muito úteis da sociedade sob uma boa direção feminina, se tivessem a sorte de escolher suas cunhadas. É difícil dizer se havia ou não um pouco de obstinação em ela continuar cega para a possibilidade de que outro tipo de escolha estivesse em questão em relação a ela.